Geralmente essa aula aqui a gente estaria no laboratório, tá? Vamos passar rápido. Tentar diminuir mais ainda a aula que o pessoal tá lá. Foi muito grande. Então, vamos ver. Bom, gente, essa é uma revisão das bactérias. Tem que falar do formato e tal. Quer saber dos fungos. Ó, todas essas imagens a gente vai ver no microscópio, tá bom? Então, eu vou fazer assim. Eu vou ir direto para o tema da aula de hoje. E porque essa aula aí foi montada quando era presencial, né? E depois na aula, vocês vão estar no microscópio vendo isso, tá bom? Vai ser melhor. Então, só lembrando, gente, assim, quem não tomou a vacina, né? Então, fica atento às datas, né? Claro, tem que respeitar o tempo. E sem desespero, a gente vai organizar, que nem vai ser na aula passada, né? Que a gente fez uma aula síncrona, né? E então a gente vai organizar meio que aqueles grupos que a gente definiu numa dessas, de repente, o primeiro grupo não tomou, então a gente joga ele para o segundo, tá? E antecipa aí. Bom, vamos falar, gente, já sobre os micro-organismos de interesse nos alimentos. Por que a gente tem que ver isso? Tem que pensar, gente, a gente trabalha com alimentação, né? A produção é alimento, tá? Então, vocês vão ter, inclusive, uma série de disciplinas voltadas a isso, tecnologias, né? Tecnologia de pescar, tecnologia de não sei o quê. E, então, é importante a gente entender quais, né, a ação que os micro-organismos têm nos alimentos e como que os alimentos também se defendem do micro-organismo, ou seja, quais são os fatores que eles têm que impedem que o micro-organismo cresça. Se você for observar, o que estraga mais fácil? Eu largar aqui um limão ou uma carne, se você deixar em cima da mesa. Daí da mesa que você está assistindo, onde você estiver. Com certeza a carne. Né? Então a gente vai ver o porquê que a carne estraga antes do limão. E quais são os mecanismos que a gente pode ter para controlar esse crescimento. Isso é importante, inclusive, para o tempo de prateleira dos alimentos. O tempo de prateleira, toda vez que você ouvir esse tempo de prateleira, é aquele tempo que fica até o alimento ele sofrer alguma alteração organoléptica, né? Uma deteriorização. Organoléptica, a gente vai ouvir bastante também, são aquelas características que a gente percebe. Então, aquilo que você vê a carne, uma carne uma cor alterada, ou o sabor, o cheiro. Então, toda vez que a gente só tem alguma alteração nas características organolépticas, muito provável, né, são fruto do metabolismo dos micro-organismos. Então, entrando aí nos micro-organismos de interesse dos alimentos, eu mais do que falar as espécies, assim, eu já vi algumas aulas, o pessoal foca muito nas espécies. Ah, Clostridium, não sei o que, tal. Eu não sei se eu acho que isso vira muito ecoreba. Eu acho mais interessante tentar entender o que está ligado a isso. Né? Então, quais são as características do alimento e quais são as características do micro-organismo. Do micro-organismo, a gente até viu na micro o que eles precisam do alimento. Então, lá naquela parte do crescimento microbiano, quem não viu, está disponível lá a aula, aparecer no YouTube. A aula lá no YouTube. Tá? Então, vamos dar sequência. Então, a microbiologia dos alimentos é o estudo de todos os micro-organismos que contaminam o alimento e também aqueles que são importantes para a produção dos alimentos. Ou seja, os micro-organismos, a gente não pode pensar neles, nos alimentos, como eles, é igual a gente pensar neles, né, na nossa saúde, na saúde animal. Eles não são todos que vão causar prejuízo no alimento ou na saúde. A gente também depende dos micro-organismos, inclusive para a gente produzir alimento, seja para a gente ou seja para a alimentação animal. A silagem é idem. É um belo de um exemplo disso. A gente teve agora a produção da silagem na fazenda. A silagem é um grande exemplo disso. Então, gente, por que os micro-organismos vão interagir com os alimentos? Se a gente pensar lá do crescimento microbiano, eles não precisavam de fonte de nutrientes, de carboidrato, de proteína, de gordura, tá? Então, aqueles macro e micronutrientes, então vai o carboidrato, é CHO, então ele precisa de carbono, precisa de hidrogênio, precisa de oxigênio, e isso está em algum lugar.
Vai vir da onde? Dos alimentos. Então, os alimentos, eles são um meio para o crescimento microbiano. Ou seja, eles são fundamental para o desenvolvimento dos micro-organismos. E o micro-organismo, se tiver substrato, no caso o alimento, ele vai crescer. E aí, quando ele começa a degradar o alimento, ele vai alterando as características desse alimento. Que é que a gente fala a deteriorização. Então, ele vai alterando aquelas características organolépticas dele, mesmo textura, firmeza. E além disso, os alimentos também podem ser e são, né, uma transmissão de patógeno, pode ser um veículo. Então, tanto que a gente se contamina, às vezes, comendo um alimento estragado. Né? Você não vai ter uma disenteria, o animal é a mesma coisa. Tudo bem? Por quê? Porque, às vezes, o micro-organismo, ele pode estar no alimento, então você ingere, pronto. Tá? Lembrando que os micro-organismos, eles são ubíquos. O que são ubíquos? São aqueles que estão presentes em todo o planeta. E se eles estão presentes em todo o planeta, né, quando a gente fala microbiota, é a comunidade microbiana. Então, a comunidade microbiana, a gente tem de dois tipos, né, que podem vir a contaminar ou o micro-organismo ter acesso ao alimento. Uma é a microbiota do próprio alimento. Por exemplo, para a gente fazer vinho, cerveja, pão, o que a gente adiciona? Minha mãe põe o fermento artificial. Não, esquece. Vou pensando na raiz. Né? A gente não utilizava micro-organismos para isso? Para a cerveja, para o vinho, para o queijo, para o leite. Para o leite, para o iogurte. Então, há a microbiota que é própria do alimento. Além disso, a gente tem o quê? Lá no intestino, como que um boi consegue produzir proteína? Consegue degradar a celulose. Quem faz isso são os micro-organismos. Ou seja, então, no rumen do bovino tem a microbiota própria dele. E, claro, essa microbiota, ela vai influenciar o tempo de prazer do alimento, né? Então, precisa limpar e tal, uma série de processos. Mas, enfim, esses micro-organismos, como eles são ubíquos, eles estão, né, não só na superfície, mas também no próprio animal. A produção dos enlatados, olha lá, o pepino, tá, o picles, então, pepino, as conservas, tá bom? A gente tem essa microbiota que já é própria. E, além disso, os alimentos eles podem se contaminar devido à manipulação. A mão, esse é o principal, a mão do cara da pessoa que está manuseando. Tá? Então, sobretudo, a mão. Então, mesmo assim, o tempo de conserva aqui que vocês observaram, esse tempo de conserva, ele é relativo. Por que ele é relativo? Porque se o alimento do início já vier com uma grande carga microbiana, você concorda que ele vai estragar muito mais rápido? Isso é questão, porque lembra, os micro-organismos eles vão se dividir por visão binária. Então, 1 vira 2, 2 vira 4, assim por diante. Se eu já começo com 1 milhão, ele, dependendo do tipo de micro-organismo, em segundos, a gente já tem 2 milhões. Se ele começar com 1, a gente, né, em segundos a gente tem 2. Então, a carga é muito menor, é muito mais tempo que vai demorar para o alimento conseguir se estragar. Essa é a microbiota que é adquirida durante o processamento e o manuseio, tá? Quais são os tipos de micro-organismos que vão estar presentes? Bom, então, os tipos de micro-organismos que a gente tem, tirando os parasitas, né? Vamos pensar, o parasita, a gente nem classifica eles como micro-organismos, tá? Então, bactérias, fungos, algas e todos os micro-organismos, a gente entraria o vírus aqui também. Mas, para a microbiologia dos alimentos, os mais importantes são as bactérias e os fungos. E a gente já vai ver o porquê. Por que as bactérias e os fungos eles são os mais importantes? Você concorda comigo que a carne ela já está morta, já matou o animal. Então ela não está mais, não está tendo mais, as células dela não estão mais se dividindo. A gente não está tendo mais metabolismo. Então, isso, oh meu Deus, isso aqui que eu fiz. Então, para um micro-organismo conseguir colonizar ali e utilizar o alimento
para a sua replicação, para o seu desenvolvimento, ele precisa ter um metabolismo próprio. E por que o vírus não está se enquadrando aqui? Porque justamente o vírus não tem um metabolismo próprio. Lembra? Ele tem só uma cápsula proteica e o DNA. Ou seja, ele precisa de toda a maquinaria enzimática da célula para ele conseguir se dividir. Então, ele precisa que a célula entre em divisão. Ou ele estimula a célula a entrar em divisão, ou ela vai entrar em divisão e lê ele. Ou seja, se ela não estiver se dividindo, se ela estiver morta, os vírus não têm problema. Então, para a microbiologia dos alimentos, quanto à deteriorização, os vírus não são problema. Aí os principais problemas são quem? As bactérias e os fungos. Por quê? Porque os dois possuem metabolismo próprio. Inclusive, eles vão utilizar do substrato, do alimento, para o seu desenvolvimento. Por isso que o alimento é um meio de cultura. Eles vão utilizar esse para eles se dividirem, eles vão se multiplicar. E claro, gente, né, tanto o fungo quanto as bactérias, os fungos são os mais fáceis da gente ver, são os mais comuns. Olha aqui, ó, isso é o fungo. Vão até... Tem uma aula prática para a gente fazer com fungo, que é bem legal. Não lembro, os fungos eles são ou multifilamentosos, né, ou os leveduras, mas, enfim, esses são os dois micro-organismos que têm a sua importância para a microbiologia dos alimentos, quanto à deteriorização, as alterações das características do alimento. E quais vêm a ser os tipos de interação? Como a gente discutiu agora, não é só... É igual para a saúde da gente, os micro-organismos não são só prejudiciais, a gente também precisa deles. Então, os tipos de interação entre micro-organismo e alimento, a gente tem os micro-organismos que causam alterações benéficas no alimento, ou seja, aqueles que a gente vai utilizar para produzir um novo alimento, exemplo, o iogurte, o vinho, o pão. Os micro-organismos que causam deteriorização é aquilo que a gente estava conversando. A deteriorização é a alteração das características organolépticas desses alimentos. Ou seja, sabor, o odor, a textura, a aparência. Há os micro-organismos que causam doenças e há os micro-organismos que causam doença. Aqui, inclusive, a gente pode colocar os vírus, porque os vírus eles podem ser transportados pelo alimento. Então, os micro-organismos vão interagir com os alimentos de três formas. Então, de uma forma benéfica, transformando um alimento num novo alimento. Eles podem causar deteriorização, as alterações das características do alimento, e também eles podem vincular, ser um veículo de doença. Tá? Por que esses dois estão interligados, que tem essa interligação entre esses? Por quê? Porque mesmo esse micro-organismo benéfico, passado o tempo, ele pode começar a causar alterações que venham a deteriorizar esses alimentos. Exemplo, o próprio iogurte. Como o micro-organismo já está lá, é a própria microbiota dele. Passado um tempo, ele já começa a alterar as características disso. Sobretudo se você deixar aberto, então a gente vai em contato com o ar e entrar outros micro-organismos. O primeiro tipo de interação, os micro-organismos que causam alterações benéficas. Então, eles são aqueles que modificam as características originais do alimento e transformam em um novo alimento. Os micro-organismos, eles são intencionalmente adicionados nesse daí para que ocorra as reações químicas e dessas reações a gente produz esse novo alimento. Exemplo, a silagem. Além da silagem, pão, cerveja, tá? Vinhos, queijo, iogurte, são esses diversos aqui que vocês estão observando. Inclusive, a gente pode utilizar, isso é muito comum, está sendo cada vez mais estudado, são os probióticos, são esses micro-organismos que, quando adicionado no alimento, ingerido na quantidade correta, eles causam um efeito benéfico para o hospedeiro, para aquele que está ingerindo. Então, a inserção deles também é proposital e eles vão interagir, inclusive, com o hospedeiro. Então, aqui são alguns exemplos dessa interação benéfica, dessa interação positiva que os micro-organismos têm com os alimentos. Eu vou dar uma palestra para vocês só desse daí dos probióticos, tá? Então, eu não vou falar agora dessa parte aqui, mas eu vou falar
Ele vai dar uma palestra sobre isso. Uma aula sobre isso, quer dizer. Bom, então, a outra classificação são os micro-organismos que causam deteriorização. Deteriorização é a alteração daquelas características que eu falei para vocês, as grandes características organolépticas, cor, odor, textura e aspecto. Tá bom? E por que isso ocorre? Lembra? Pelo metabolismo dos micro-organismos. Então, os micro-organismos eles vão utilizar esse alimento, então eles quebram ele, absorvem as moléculas, e eles utilizam isso, essas moléculas vão entrar no metabolismo dele, então vai ter o catabolismo, e depois em seguida o anabolismo para produzir aqueles que ele precisa. Eles vão se dividindo, vão se proliferando, e com essa proliferação vai causando o quê? Essa alteração do alimento, porque você causa toda uma alteração da estrutura, e ali ainda se soma o resto do metabolismo microbiano e tal, e com isso a gente tem essas alterações aqui, cor, odor, textura e aspecto. Bom, deixa eu ver se a gente vai falar isso mais para frente, fica mais fácil. Então, vamos falar aqui mesmo. É que eu acho que tem uma hora que eu ia falar isso, mas o que pode acontecer? Assim, eu coloquei essa danos no inseto, mas porque é o seguinte, pega uma maçã, imagina, quando um inseto rompe a casca da maçã, ali não começa a oxidar e tal, não é aquela parte, aquilo ali é uma porta de entrada, igual tira um pedaço da sua pele. A casca é uma proteção do alimento. Então, a gente tira isso, os micro-organismos vão adentrar ali, e eles vão começar a se multiplicar lá dentro. Então, o inseto, ele não age, não é ele que vai causar a deteriorização, mas ele facilita esse processo. É a mesma coisa se a gente for pensar nos danos físicos. Então, batida, pressão, congelamento, tudo isso eles podem fazer o quê? Ou inibir, né, que tem a radiação, a gente reduz a carga, né? A secagem também vai reduzir a carga, mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Mas esses danos também podem facilitar a entrada do micro-organismo. E além de facilitar, que tem uma batida, você arranca um pedaço. Eles também, dependendo, a gente pode controlar a proliferação dos micro-organismos. Exemplo, congelamento. Se eu deixo a carne aqui em cima da mesa e a carne na geladeira, quem que estraga primeiro? Aí em cima da mesa ou dentro da geladeira? Aí em cima da mesa. Por quê? Porque se eu reduzo a temperatura, eu vou reduzir o metabolismo microbiano. Se eu reduzo o metabolismo microbiano, pronto. Que eu reduzo o metabolismo microbiano, eu reduzo os danos do alimento, porque ele não vai estar se proliferando. Mesma coisa a radiação. Então, a radiação é o quê? É um raio que bate, você mata os micro-organismos. Então, você vai reduzir muita carga. A secagem. A gente vai ver, os micro-organismos precisam de água. Você precisa de água para crescer. Então, se eu desidrato, se eu tirar água, o micro-organismo ele não tem água livre. Se ele não tem água livre, as reações químicas ocorrem na presença de água. Pronto. Ele não consegue se proliferar. Tá? Bom, atividade enzimática do tecido. Agora eu lembrei porque eu vou falar tudo isso mais para frente. Tá? Mas outras interações que vão depender o quê? Dependendo do tipo de tecido animal, o tipo de vegetal. As próprias características, não só enzimáticas, como a característica de pH e tal. Então, a laranja, ela demora muito mais para estragar do que o peixe. Por quê? Porque ela tem um pH diferente. E além de outras características, claro. Mas assim, a água ela tem bastante. Mesma coisa do peixe. Ah, tem uma casca, tal, o peixe poderia ter escama, se deixar. Ah, mas tem a microbiota dentro, tá. Mas enfim, né, assim, são algumas características que fazem com que um alimento estrague mais rápido que o outro. Então, pegar um pH mais ácido, ele é mais fácil para maior é o número de micro-organismos que cresce naquela faixa. Tá? Atividade bactericida e fungicida. Eu vou falar tudo isso depois quando eu falar de crescimento. Não sei se eu coloquei isso aqui. Então, quanto aos alimentos, então, a deteriorização ela também vai ser dependente do quê? Então, a gente pode observar que, daquelas características, alguns alimentos são mais estáveis do que outros. Então, alguns alimentos eu posso armazenar por grande período. Exemplo, o arroz. Então, um grão, ele tem o quê? Água, quase nada. Uma casca. Então, essas características fazem com que o alimento tenha um tempo de prateleira muito maior do que outros alimentos.
comparando vai com um alimento semi-perecível ou um perecível. Se você pegar um semi-perecível, uma fruta, a fruta, ela estraga mais rápido que a carne, perdão, ela estraga mais rápido do que um arroz, mas demora muito mais do que a carne para conseguir estragar, tá certo? Por quê? Por causa das características da fruta. Embora a fruta tenha uma casca, a maioria delas a gente tem uma grande gama que tem um pH ácido, ela possui essa casca, diferente da carne, tem um pH ideal, uma grande quantidade de água livre, tá? Então, por isso que elas são alimentos perecíveis. Então, a gente vai ver agora, dependendo do tipo de micro-organismo ou tipo de alimento, ele vai influenciar o crescimento microbiano. E a gente vai ver quais são essas características e correlacionar com os microbianos, os micro-organismos. Bom, aqui tem alguns micro-organismos mais comuns. Então, Pseudomonas, Proteus, Enterobacter, bolores de leveduras, isópios. Então, tem algumas características que eles vão causar. Tá? Não precisa decorar isso aqui, não. Enfim. E todos os alimentos são seguros? Depende, sim. A gente tem que lembrar que os alimentos, eles carregam, né? Eles podem ser o veículo, tanto de produtos químicos utilizados durante ou durante o cultivo ou após o cultivo, né? Durante o armazenamento. Então, eles podem vir com essa grande quantidade de produtos químicos. Então, o Brasil até fez uma opção por liberar muito esses agrotóxicos e tal. Isso prejudica, porque a gente traz uma gama muito maior de produtos químicos, que são, dependendo da quantidade, tóxico para o ser humano. Bom, esses perigos físicos, eles são menos comuns, mas podem acontecer também. Então, os alimentos podem vir pedaços de madeira, pedaços de vidro, tá? E o outro risco que o alimento pode trazer são os riscos biológicos, que são os micro-organismos. Fungo, vírus, bactéria, tá? Então, aqui uma lista de alguns micro-organismos que são patogênicos, que são transmitidos pela alimentação. Então, muito comum, salmonela, listeria, aeromonas na água, bacilo em produtos enlatados, é bastante comum, víbrio, hepatite A, B, C, hepatite A, hepatite E, rotavírus, tem alguns parasitas, tem, né, toxoplasma, Trichinella, enfim. Então, aqui tem algum número de surtos de doença DTA, doença transmitida por alimento, então, os casos indeterminados, que não houve investigação, mas, salmonella, streptococcus aureus, todos eles, gente, inclusive, assim, são bactérias que estão no meio, né? Por isso que durante a manipulação é o momento mais comum que a gente tem de contaminação do alimento. Então, aqui alguns casos, né, segundo as regiões, de acordo com o Ministério da Seguridade Alimentar, mas é claro que o Sudeste tem mais gente, vai ter mais casos mesmo, né? Então, até quando se olha número, gente, assim, toda vez que você olha os gráficos, os números, tem que ter um pouco de cuidado para conseguir interpretá-los, né? Exemplo, tipo, nossa, olha, aqui é só 4, a região e lá é 40. Mas é porque a porcentagem, né? Porque de 100, assim, quantos habitantes está no Sudeste? Muito mais do que no Norte e Centro-Oeste, tá bom? A distribuição por alimentos, né? Claro, assim, alimento misto, gente, ele é muito mais comum, a gente vai conversar o porquê quando a gente está falando aqui das características dos alimentos, que é o seguinte, que se é misto, você consegue atingir uma faixa maior de micro-organismos que depende desses alimentos, né? Porque você coloca uma quantidade maior de alimento, evidentemente, muito mais micro-organismos vão se alimentar dele. Porque se a gente tiver um que se alimenta só de batata, outro só de maionese, por exemplo, assim, bem grosso, só para entender. E se eu junto os dois, eu tenho os dois grupos de micro-organismos que podem acometer esse alimento. Tá? Porque individualmente seria um número muito menor, né, de espécies que iriam acometer. Por isso que os alimentos mistos são mais.
E assim, a gente tem que pensar também que os alimentos mistos, então a batata demora mais para estragar que o ovo, mas os dois a maionese tem um tempo menor. É interessante. E, bom, então os micro-organismos causadores de doenças, contaminação Aí a gente tem esses 3 tipos que eu vou falar para vocês. Esse daqui é muito comum, isso aqui que é bastante em concurso da área, para quem vai trabalhar com fiscalização, alguma coisa, é bastante comum. Né? Então, os patógenos, como eu conversei com vocês, eles podem, né, a comida pode vir contaminada com um vírus ou um parasita, entretanto, esses eles não vão se desenvolver nesse alimento morto. Já o que causa o crescimento são as bactérias ou os fungos durante a estocagem do alimento. Aí 3 tipos de coisas a gente pode acontecer: ou a intoxicação, a infecção ou a tóxico-infecção. A intoxicação, gente, é quando eu vou ingerir não o micro-organismo vivo, mas a toxina que ele produz. Igual a toxina tetânica, a toxina botulínica. Então, você ingere a toxina que vem causar a doença. Ou eu posso ingerir a célula viva, então eu posso ingerir a bactéria e ela vai lá e começa a dividir dentro de mim, isso a gente chama de infecção. Então, intoxicação é da toxina, por isso que né? Infecção é a do micro-organismo. E infecção é o consumo das células vivas e dentro do hospedeiro ocorre a produção da toxina. Tá? Então, a gente tem infecção, dá-se o nome à penetração ou desenvolvimento do agente infeccioso no organismo do hospedeiro, e a intoxicação é o processo patológico de utilização das toxinas. E contaminação é o termo empregado para indicar a presença de micro-organismos ou seus produtos, né, as suas toxinas, no alimento, na água, no solo, no cabelo, na roupa, enfim, todos os locais, tá? Tem uma coisa interessante, né, só para chamar isso para vocês. Quando a gente come as toxinas, quando você ingere a toxina, quando você, assim, vai pensar, você comeu agora um cachorro-quente. Daqui a 12 horas ou 6 horas, você começa a vomitar. Isso é bem a característica de uma intoxicação. Por quê? Porque a toxina já vem pronta. Então, você pega, ela já vai causar o efeito. Diferente quando é uma infecção, geralmente você se alimenta hoje e você vai ter uma disenteria daqui a 24 horas. Por quê? Porque você vai ingerir a célula, ela vai começar a se dividir lá. Aí a gente vai ter a reação inflamatória, então a absorção, né, da bactéria pela corrente sanguínea, tal, nos linfonodos, até a gente causar a doença em si, a gastroenterite aí você tem. Interessante, né? Bom, então, quais são de tudo isso que a gente falou, por que um causa doença, outro não causa, por que um alimento estraga mais rápido que o outro? É porque está dependendo de alguns fatores, tá? Então, e a gente vai conversar agora sobre os fatores que estão, que dependem para o crescimento. Eu vou até ter uma imagem melhor. Ainda não cheguei nos fatores, faz tempo que eu não essa aula. Bom, mas então, em cima das doenças transmitidas por alimentos, os fatores que as doenças vão depender o quê? Os fatores inerentes ao alimento, que a gente vai comentar agora, que facilita ou inibe o crescimento do micro-organismo. Claro, do ponto de vista do micro-organismo, quanto mais patogênico é o micro-organismo, que nem assim, a gente tem alguns vírus que são muito mais patogênicos do que as bactérias. Então, a ingestão de uma quantidade pequena de aromona não vai te matar ou te fazer causar uma resposta, né, uma infecção tão severa ou tão intensa, ou muitas vezes, dependendo se o sistema imune estiver bom, estafilococcus, nem acontece nada. Tá? Então, dependendo do micro-organismo, e também depende do indivíduo. Por isso que eu falei, se for um indivíduo, você é muito mais difícil pegar ter uma gastroenterite, uma desenteria, do que uma criança, do que um idoso, tá certo? Por quê? Por causa dos seus fatores. Então, a gente tem uns fatores intrínsecos, a resposta imune do adulto é muito melhor, né, via de regra, do que do mais novo, do mais velho, tá? O micro-organismo ele pode chegar para o alimento, como eu falei para vocês, por diferentes condições, condição precária, distribuição, manutenção, que a gente vai falar agora. Quais são as fontes de contaminação? Gente, fonte de contaminação, os micro-organismos estão em todos os lugares. Então, solo, água, utensílio, manipulação, essa manipulação é o mais comum. Na pele do animal, principalmente em frigorífico, quando vai abater, se não leva a faca contaminada,
Então, perdão, está contaminado não. Você corta, você leva, o micro-organismo está dentro, de fora, para dentro. Quando você rompe o intestino, aquele micro-organismo cai na cavidade. E aí você contamina a carne, tá? Além disso, a manipulação, tá? A ração, ar, pó. Então, todos os locais, gente, eles são passíveis de trazer o micro-organismo e, consequentemente, contaminar o alimento. Então, quais são os fatores que vão interferir na multiplicação? Primeiro, o tipo de alimento, que a gente vai conversar agora, o tipo de micro-organismo envolvido e o número presente de micro-organismos no início da contaminação. Por que no início, gente? Vocês devem se lembrar da curva de crescimento microbiano. Então, aqui, né, a gente tem a fase lag, que é a fase onde o micro-organismo está se estabilizando, né, no meio. Então, ali a gente tem, ele começa a produzir enzimas para fazer a digestão do alimento e também começar a replicar o seu DNA, as suas organelas, a sua estrutura, para que ele consiga se dividir. Então, passado esse tempo, né, a gente entra na fase log, que é a fase logarítmica, onde tem um crescimento exponencial. Aqui a gente só tem micro-organismo se dividindo e muito pouco morrendo. Até que vai chegando uma fase onde começa a fase estacionária. Nessa fase estacionária, a gente tem o quê? A gente tem muito micro-organismo se dividindo, mas tem muito morrendo. É nesse momento onde começa a ter uma escassez de substrato. E aí os micro-organismos começam a produzir substâncias antimicrobianas, começa uma competição e começa a controlar a outra, até que a gente tem uma fase de declínio, que é quando a gente tem muito mais morrendo do que se dividindo, tá? Qual o tempo que isso demora, pessoal? Depende do tipo de micro-organismo. Depende do tipo de micro-organismo, tem um metabolismo mais rápido, depende do micro-organismo, tem um metabolismo mais devagar. E no caso do alimento, também vai depender dos fatores ligados ao alimento. Então, a gente tem os fatores intrínsecos, né, aqueles que são do alimento, nutriente, pH, potencial de oxidação, água, atividade, antimicrobianos, os fatores relacionados ao ambiente, né, então os fatores extrínsecos, umidade, temperatura, gás, tá? Bom, quanto a essa relação, acho que agora você iria confundir, vou falar depois. Então, estão aqui as fases que eu falei para vocês. Então, depende o tipo de alimento e o tipo de micro-organismo, tá? Bom, então agora vamos discutir os fatores relacionados tanto os fatores extrínsecos quanto intrínsecos dos alimentos, tá? Bom, quanto aos fatores intrínsecos e extrínsecos, quais vêm a ser eles? Fatores intrínsecos: pH, atividade de água, potencial de oxidação, a composição do alimento, se tem constituintes microbianos, a sua estrutura, se tem casca ou não, e a própria microbiota. Extrínsecos: temperatura, umidade relativa, presença de gás, aditivos e radiação. Bom, eu vou parar e vou continuar gravando.